Oração. Abrindo os trabalhos de hoje, agradecendo pelo dia de hoje, a toda a espiritualidade maior, aos nossos anjos da guarda, nossos protetores, nossos mentores, que estão felizes porque estamos aqui em busca de melhoramento, de algo a mais, da nossa reforma íntima, que possamos aproveitar os ensinamentos de hoje e levar para a nossa vida, para os nossos lares, para o nosso dia a dia, o que nós ouvirmos, colocarmos em prática, que a palestrante de hoje possa ser inspirada e possa dizer para nós, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos para a nossa reforma íntima. Que a leitura seja esclarecedora e entre em nossa mente e nossos corações. Agradecemos a toda a espiritualidade boa e amiga desta casa, que sempre acompanha os trabalhos, que sempre nos intui, que sempre nos ajuda e que já está fazendo um trabalho em nosso ser, em nosso espírito, enquanto estamos aqui sentados, ouvindo, analisando e buscando algo melhor para a nossa vida. Que assim seja. Sede perfeitos. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, este ensinamento moral, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Por isso, ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender que essas palavras, por essas palavras, a perfeição relativa, que a humanidade é capaz de compreender e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. Deu certo? Deu. Então tá bom. Agora, né? Então, né? Então. Quer que eu avise? Então, disparou o alarme num Palio Prata MFT 8724. Se alguém tem esse carro. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, né? Venho de Timbó. Né? Nossa casa é pequena, mas tem muito amor também, né? Agradeço aqui aos mentores da casa, toda a equipe, né? Que sem eles nada acontece, né? E a vocês que estão aqui, e até para mim também, né? Porque se eu estou aqui, não estou só para ensinar, estou também para aprender. Porque falar de um tema que seria sobre o perdão é um tema que, ao mesmo tempo, seja difícil de falar, é um tema muito difícil de praticar. Porque muitos de nós achamos que a gente sempre está certo em tudo. Achamos que o outro sempre está errado. Mas às vezes é nós que estamos errados e não o outro. Porque a gente não consegue enxergar o outro da melhor forma. Né? Porque a gente ainda está aprendendo. E a gente tem que entender que o outro também está aprendendo. E ele vai aprender com cada momento, com cada experiência que ele precisa. A nossa evolução, né, a nossa reforma íntima, a gente precisa dela, a gente precisa ir sozinho, né? A gente precisa aprender. Não tem como eu pegar alguém na mão e dizer, ó, vem comigo e vem fazer isso. Se ele não quiser, não tem como. Mas, para eu entender esse processo do que seria o perdão, é necessário que eu precise ter
outras relações, outras pessoas. E eu vou aprender dentro da minha família, vou aprender no meu emprego, vou aprender na escola, na rua, no trânsito, em todos os setores da minha vida, em todos. Então, é um processo que no momento que nós entendermos o que seria este caminho, que é o perdão, nós vamos ver a vida de outra forma. Por isso que eu escolhi, o tema sobre perdão. Quando a gente fala do perdão, a gente pode dizer que ele significa, ele é com o mesmo significado que amor. Porque dentro da palavra perdão, ele vem do latim. E dentro do latim ele significa perdonare. A ideia de per significa ir além, além de. Enquanto a palavra donare nada mais é do que doar. Então o perdão, ele tem o sentido de doar além, de dar mais. E quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando na grandeza de Jesus, que ele passou aqui e nos trouxe muitas passagens para o nosso aprendizado. E ele explica o que seria essa proposta, do que seria o perdão, como a capacidade de dar algo mais, de dar um pouco mais de nós. Então nós temos que se doar, não cobrar do outro, vamos se doar. E ele vai nos ensinar em vários ensinamentos. E com isso, daí, com a palestra, eu vou dando alguns momentos que ele nos ensinou para nós entendermos. Por que será que é tão difícil compreender o que será perdoar? Essa dificuldade que nós temos de perdoar, ela é muito compreensiva por causa dessa deficiência, desse entendimento do que seja a palavra, perdoar. Quando eu passo a entender o que é perdoar, eu vou entender. Aí eu vou conseguir fazer aquele meu caminho. E faço isso com que isso realmente aconteça. Eu vou dando os meus passos, para muitos vão ser mais rápidos, para uns um pouco mais lentos. Tudo vai depender como eu estou hoje, como eu estou por dentro, como eu vejo as coisas, como estão as minhas virtudes, os meus tesouros da alma, como está o meu coração. Não as virtudes, não as coisas materiais, mas sim como está a minha alma hoje, como eu estou. Eu sou uma pessoa mais alegre, eu me conformo mais. Então, como eu estou? E dentro do Espiritismo, dentro do Evangelho, lá dentro, ele vai dar um entendimento que Jesus nos quer dizer sobre a palavra perdão. Porque lá ele vai nos ensinar sobre a caridade. Caridade não é simplesmente pegar este meu livro e doar para ela. Isso é importante. Eu vou ficar feliz porque estou doando, ela vai aprender. Mas o doar, realmente, o sentido da caridade para o Evangelho, para o Espiritismo, nada mais é do que ser benevolente com os outros, ser bondosos, ser indulgente com as faltas alheias e perdoar as ofensas. Então, como vocês podem observar, o perdão faz parte, é uma faceta da caridade. Então, por isso, para dizermos que somos carinhosos, que temos caridade com alguém, precisamos desses três palavrinhas. Aí eu brinco, porque um dia eu ouvi uma palestra e ele falou bip. Quando eu não estiver bem, quando eu achar que as coisas estão tudo dando errado, não estou compreendendo o outro, acredito que eu estou certo em tudo, bip. Benevolência com os outros. Indulgência com as faltas alheias e perdão às ofensas. Quem leu Paulo de Tarso sabe que ele vai explicar o que seria essa palavra caridade. Ele fala que é o amor, mas é o amor em movimento, é o amor em ação, é um amor dinâmico. Então, a caridade, ela não é algo que está estacionado e parado nas nossas vidas. A caridade é o amor em movimento. Quem muito ama, muito entende, compreende, é mais feliz.
porque ele vai melhorar, as suas células do seu corpo vão cada vez estão se removendo, né? Elas vão estar melhor, porque uma pessoa que é muito amorosa, que está sempre melhorando a si próprio, tentando ajudar o outro, ela vai estar bem, porque quando ela estiver triste, ela vai perceber que o outro tem uma situação muito pior do que a minha. E a gente sempre acha que tudo que vem a nós é tudo pior. Mas tudo que nos acontece em nossa vida, não importa o que seja, tudo está certo. Por mais que a gente acredite que está tudo errado, está certo. Aquele pai que você tem, aquela mãe que você tem, aquele irmão que você tem, aquele filho que eu não posso ter, ou aquele filho que eu posso ter, aquele emprego que eu estou, se eu estou aqui, tudo tem um porquê. A planta, o mar, tudo é perfeito. E isso é importante nós entendermos. Então, quando a gente vai falar sobre Jesus, a proposta de Jesus nada mais é do que a misericórdia. Vamos ter misericórdia com o outro e com si próprio. Até ele comenta de uma passagem que fala para nós, quando ele diz, dei a outra face, né? Alguém me bateu em minha face. Veja a coerência com a palavra perdão. Doar mais. Alguém que nos agrediu de fora para dentro, né? Ah, falei alguma coisa horrível. Ai, você sai daqui, né? Saiu de dentro para fora, né? Nós devemos mostrar daí a nossa outra face. Mas a nossa face de dentro para fora. Por quê? Mas eu não digo na questão de se quando alguém me bateu, eu agora pego o meu rosto e pode bater. Bate. Eu vou fechar até o olho para ninguém, né? Para nem sentir. Não é isso que é o ensinamento. Então, se alguém me ofendeu, me disse algo horrível, eu mostro o meu entendimento, a minha compreensão. Talvez aquele irmão, ele me ofendeu porque a vida dele está tudo errado para ele, ele não consegue entender. E eu, que sou às vezes a pessoa mais próxima a ele, porque quando a gente está mais próximo de alguém, são as pessoas que a gente mais fere, né? Se você está lá com a tua esposa, teu marido, ou com a sua mãe, as primeiras pessoas que a gente, quando chega em casa, são as primeiras que a gente já, sai daqui, não dá, não sei o quê, não é verdade? A gente sem querer. E, na realidade, era para ser o contrário, né? Porque quando chega, por exemplo, alguém na nossa casa, o que a gente faz? Uma visita. A gente faz tudo para ela, né? Senta aqui, tenta dar a melhor cama, pega a fatia de bolo, faz tudo para aquela pessoa, porque ela não está tão ligada a mim, né? Ela ainda é uma visita, é uma pessoa que eu estou conhecendo, então eu trato com a melhor gentileza, com a melhor... Faço de tudo melhor, com todo o meu amor. Eu fico me doando para aquela pessoa que eu estou aprendendo a conhecer. E por que hoje, quando sairmos daqui, começamos a tratar nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossas mães, nossos colegas, como fossem visitas em nossas vidas, dando o melhor do que nós temos. O que eu tenho de melhor? Meus ouvidos, posso ser uma boa ouvinte, então vou ouvi-lo. O meu silêncio, vou ficar em silêncio. Doem, compreenda. Trate cada ser que está muito próximo a nós, principalmente, como um visitante, da melhor forma possível. Outro momento que Jesus nos ensina é: quem tem que compelir a caminhar 1 milha, vai com ela 2. Essa ideia é a ideia de perdoar, de amar além do requisitado. E ele diz um pouco mais: quem te pedir a capa, né, vai ficar desconfortável tu dando a capa. Dá também a túnica. A ideia do Cristo, quando ele diz isso, é dar algo mais do que precisa aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa só precisa dos nossos ouvidos, mais nada. Ela não quer que tu questione nada, que diga que está certo ou que está errado. Às vezes ela só quer isso. E quem não tem na família
um irmão, né? Alguém difícil de entender, então caminhe com ele, porque se ele está lá no teu meio, é porque você precisa crescer com ele e ele precisa crescer com você. Porque a gente tem mania de achar que nós somos sempre vítimas. Nós não somos sempre vítimas. Nós também somos algoz. Então, a gente não é vítima. Isso é importante, né? Entender. Perdoar é amar além do requisitado. É cobrir a demanda apresentada e doar mais amor do que o solicitado. Esse caminho, para ser concluída, demora. Conforme a situação, né, que o outro nos ofende, nos agride, demora. Porque ele pode durar 1 minuto, ele pode durar 1 dia, ele pode durar 1 semana, 1 mês, 1 ano, 1 década, uma vida inteira. A gente passa uma vida inteira, né? E muitas vezes a gente passa muitas vidas. A gente precisa vir muitas vezes aqui. Só que nesse sentido, para entender o perdão, ele depende de algumas variáveis. Uma vai depender da gravidade atribuída à falta estabelecida. Por exemplo, se eu sem querer pisar no pé dela, ela vai me olhar. Ai, né? Mas não vai ficar assim com tanta raiva de mim, né? Vai dizer, ai, pisou no meu pé. Com um tempo, determinado tempo, ela vai me perdoar. Mas se ela está com a unha encravada e eu sem querer pisei no pé dela, o que vocês acham? Ela vai dizer, ai, olha o que ela fez comigo, né? Então é assim, conforme a gravidade da situação, né, a gente vai reagir, né? E outra variável é a nossa capacidade de amar. A gente tem que aprender a amar. Mas para isso a gente precisa fazer a nossa reforma íntima, a gente precisa estudar, por isso que é importante ler o Evangelho, por isso que é importante praticar. Eu só sei se eu vou estar melhor praticando o meu amor com alguém. E depois, a outra terceira variável, eu vou precisar ter a vontade de perdoar. Eu não posso simplesmente dizer assim, ah, tá, perdoo. Aí simplesmente eu olhei, ó, é como se apagasse agora a luz. Deu. Não é isso. Eu tenho que ter a minha vontade de perdoar. E eu vou, com o decorrer, eu vou explicar por que a gente tem que ter a vontade de perdoar, por que a gente tem que amar, né? E conforme essa situação. Se um ofende o outro, caso alguém ofende o outro, eu estarei ausente dessa fatalidade se eu fizer algo mal para alguém. Vocês acham? Porque fiz tudo de ruim para aquela pessoa. Eu vou estar isenta disso? Não vou estar. Tudo que eu plantar de ruim ou de bom, eu vou colher. Então, se eu plantar algo ruim, né, fazendo coisas ruins, batendo em alguém, agredindo, sendo ruim no trânsito, eu vou plantar. Então, por que a gente tem que perdoar? Perdoa, porque você vai estar livre daquele irmão. Mas ele, por causa da lei da ação e reação, ele não vai estar impune. Porque o que ele fez, o que ele plantou, ele vai ter que colher. Não tem como. É a lei da ação e reação. Então, tudo que eu colho, tudo que eu planto, eu vou colher. Então, se nós conseguimos entender que quanto mais coisas boas eu praticar, quanto mais virtudes da alma eu conquistar, mais coisas boas eu irei plantar, né? Eu vou colher para mim. Quando uma pessoa tem essa capacidade de perdoar, é porque ela já tem uma grandeza em sua alma. Ela já está bem mais espiritualizada, ela já tem mais experiência, ela consegue entender, ela já tem mais luz, ela já está mais iluminada. Caso eu ainda não consiga, porque é normal, todos nós fizemos sem querer, né? Ah, se fosse comigo, eu faria assim. Não é verdade? A gente não faz isso?
É normal, porque a gente está aprendendo. Olha lá o trecho. A gente não é perfeito ainda. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos nesse caminho, né? Nós estaríamos em outro lugar. Mas nós estamos aprendendo. Todos nós erramos. Quem não erra? Quem não come exageradamente, né? Quem não acaba fumando, bebe, quem não ofende alguém, né? Quem é que não faz alguma coisa errada? Né? E daí vem lá o sentimento de culpa. Quem é que não faz algo assim? Por isso a importância de perdoar, porque estaremos livres desse problema. Quem cometeu a dívida vai se dar conta com ela. Aí eu digo, estabelece para que perdoamos, temos que esquecer daquilo de que nos foi feito. Perdoar significa esquecer? Não. Perdoar não é dizer que eu tenho que esquecer. Mesmo porque é impossível. Porque está dentro da nossa memória espiritual, né? E ela é eterna. Não tem como. Não tem como apagar a sua memória, a sua história evolutiva. Vocês podem esquecer talvez alguns fatos na vida, se tiver mal de Alzheimer, né? Aí sim, mas está lá, no nosso mapeamento de cada um, tudo o que eu fiz. Seja agora nesta vida, seja nas outras vidas. Vai estar lá tudo na minha memória. Tudo. Então, o perdão, ele é um processo. E este processo estará sempre em sua memória. Sempre. Não vai estar, a minha evolução, as minhas lembranças estarão comigo. A da senhora vai estar sempre com a senhora. Independente, né? Se hoje, fisicamente, um dia tiver problema de Alzheimer, ou esquecimento, ou a pessoa hoje está com deficiência mental, não consegue, né? Todos vão estar com a sua memória lá. Não tem como esquecer. E na medida que você cresce em experiência, mas experiência espiritual, nós vamos se iluminar. Aí nós vamos começar a ver a vida de outra forma, porque nós vamos ver tudo com generosidade. E daí você vai ver a tua vida de outra forma, você vai ver as pessoas também com outro olhar. Aí vocês vão dizer, ela errou. Tá. Pensando bem dessa situação, ela errou, mas porque tinha algum motivo. Ela não está me agredindo na realidade. Ela está fazendo para si próprio, se for analisar, né? E você vai começar a ver o outro, a sua vida, com outro olhar. No começo é bem difícil mesmo. O início desse aprendizado de perdoar, ele é para todo mundo, né? Então tudo vai depender do teu grau, das tuas virtudes, do teu grau de evolução. Mas assim, no começo todos vão lembrar, né? Se alguém faz algo para nós, a gente fica com aquele olhar de ódio. Meu Deus do céu, se eu pudesse, né? É momentâneo, é instantâneo, é na hora. Não tem, muitos ainda não conseguem, né? Já são direto, né? Se pode, já gruda no outro. Mas com o tempo vai diminuindo aquela raiva. Aí o tempo vai passando, você vai vendo com outro olhar. Isso quem já tem, começa a aprender experiências espirituais e começa a ter o entendimento que é importante perdoar. Que é importante perdoar porque se aquele irmão faz algo ruim comigo, deixa, eu entrego na mão divina. Ele plantou, ele vai colher, eu vou estar livre dele, né? Aí vai chegar um dia que você vai olhar, meu Deus, é a minha experiência. E eu sou grato por essa experiência. Porque me fez crescer. Você olha aquela pessoa com gratidão. Por que eu digo isso? Às vezes alguém nos engana, né? Escolhe outra pessoa, seja no relacionamento, seja no emprego, seja em qualquer setor da tua vida. Aí você se desespera. Você acha que o teu mundo vai acabar, que aquela pessoa é a pior pessoa do mundo. Se ela puder, né, desejo o pior para ela, né, quando a gente está num grau pequenininho, né. Mas no fundo você vai entender que aquela pessoa, no fundo, ela te fez um bem, porque todo mal na tua vida é para um bem.
Porque às vezes você fica estacionado e não reage. Fica ali naquela mesma vida e não faz nada diferente. Às vezes tem que acontecer coisas para nós, a gente acorda, vamos mudar. Né? Porque senão a gente fica parado. E como eu disse, a caridade é uma das facetas do perdão. E a caridade é o amor em ação. Você tem que estar sempre em movimento, não parado, estacionado. Por isso que às vezes acontece algo ruim, não é que seja ruim, é para o teu bem. É para a tua vida melhorar. E lá no final de algum tempo, depende da situação de cada um, por isso que você vai ter que ter gratidão àquela pessoa, àquela situação. Porque você vai ver que graças àquilo ali realmente tu cresceu. Tu vai entender que se você continuasse vivendo como você está, nada ia melhorar. Tu só ia se prejudicar. Um exemplo disso, né, dessa questão de situação, quando nós somos crianças, nós somos muitos arteiros. A gente faz muita arte, né? Normalmente a gente tem mania de quebrar alguma coisa. Quando a gente quebra alguma coisa, ou arranha lá um carro, né, de um pai ou de uma mãe, o que vai acontecer de imediato, né? Aquele imediato, né? Como eu falei do início do processo de perdoar. O que vai acontecer? Ou você vai ficar de castigo, ou vai ganhar uma baita surra, né? Vai apanhar, porque dependendo do entendimento daquela mãe, daquele pai, vai te pegar. Né? Quando a gente é criança e faz arte, é normal. Só que com o tempo, esta criança vai crescendo. Né? Esta mãe vai tendo experiências na vida, vai amadurecendo. E quando essa criança vira um adulto, ele olha e lembra dessa situação. Mãe, lembra aquele dia, ou pai, que eu arranhei teu carro, ou quebrei teu vaso, né? Alguma coisa tua? Aí a mãe, mais que ligeiro, docemente, vai dizer, realmente, filho, ou filha, tu era danada. Como tu era arteira. Ele não tem mais aquela mágoa com aquela mãe, né? E aquele filho não está com raiva mais daquela mãe, daquela situação. Né? Porque aquele pai, aquela mãe teve aquele prejuízo e ele foi punido. É assim que a gente tem que entender a nossa vida. O tempo, como eu falei, pode ser um dia, né? Uma hora, um mês, uma década, mas tente não deixar para muitas vidas. Né? Tente já resolver já, olhar de outra forma. E por que essa mãe conseguiu entender e esse filho? Conseguiram, porque eles se doaram, eles tinham amor, né? Quando a gente tem amor, a gente entende o outro. Então é preciso amar. Vamos aprender a amar. E não só amar o outro, amar a si próprio. Porque não adianta só amar o outro. Quem não sabe se amar, não sabe amar o outro. Então, primeiramente, aprendam a se gostar de como você é. Se sintam felizes. Então, quando perdoamos alguém que nos ofendeu, eu não esqueci a ofensa. Não tem como esquecer. Lembra lá da criança, né, que arranhou o carro, quebrou um vaso? Não tem como a gente esquecer daquilo. Está na memória lá, né? Eu só passo a entender melhor o meu ofensor por causa da indulgência, né? E passo a compreender o porquê ele fez aquilo, né? Naquela época eu era criança, né, era danado, né? Então eu gosto de entender. Tentem sempre se colocar no lugar do outro. Eu só vou entender o meu irmão, né? Todos nós somos irmãos, né? Eu só vou conseguir compreender o outro se eu estiver no lugar dele. Imagine se fosse você, então, né? Se fosse eu, chegasse agora, pá! Como ele reagiria se ele fizesse o contrário comigo? Né? Sempre pensem como eu agiria se fosse eu. Né? E como eu gostaria que aquela pessoa que me fez o mal, se fosse eu, como eu gostaria de ser tratado. Para que nos perdoemos, não há necessidade de esquecer, mas sim de dar valor. Diferente naquilo que as pessoas nos fizeram. Eu digo isso porque nós, na realidade, né, como eu falei antes, nós não somos nem vítimas absolutos e nem algozes absolutos. Por quê? Muitas vezes, nas nossas vidas, cada família, né, tudo que nos acontece, não é porque a gente é coitadinho.
às vezes nós estamos aqui para resgatar alguma coisa. Se na minha vida eu fui roubada por um sócio, meu marido me traiu, porque pode ter certeza, em algum momento, em alguma outra vida, algo de ruim eu também fiz. Então, muitas vezes eu estou resgatando isso. E eu preciso entender, porque se eu me liberto, eu compreendo, né? Eu não preciso ficar abraçando a pessoa a vida inteira, mas se eu compreendo e desejo o melhor para ela, eu vou estar livre. Entregue na mão divina. Faça você diferente, que tudo vai dar certo. Porque se alguém me faz algo de ruim, né? Em vez de eu ficar com as fitas em meus braços com aquela pessoa, porque se eu fiz algo, eu vou ter a lei da ação e reação, né? Mas se eu sentir um ódio mortal, ele me roubou. Ele levou tudo que eu tinha. Eu vou voltar sempre. Enquanto eu não tirar tudo dele, né, eu não vou sossegar. Aí esses laços vão virar algemas. E eu vou voltar. Se eu quero voltar para tirar agora tudo dele, quero essa programação para mim, vai acontecer. Porque Deus é sábio, né? Ele vai deixar, porque nós vamos aprender. Porque eu vou vir junto com aquela pessoa algemada, grudada, mas eu vou vir também junto com todos os efeitos e imperfeições daquela pessoa, de novo. E eu vou aprender com ela. Aí o que vai acontecer? Um dia eu, um dia aquela pessoa. Aí outra vez sou eu, um dia aquela pessoa. E assim vai ficar milênios e milênios nas nossas vidas, aquela mesma situação. Até que um dia alguém olhe e diga: chega, cansei, deu, acabou. E eu vou entregar então para o juiz superior, que é o nosso Criador. Eu estarei livre. E aquele ser vai estar vivenciando depois com outra pessoa, entende? Porque tudo que eu plantar, eu vou colher. Aí, será que perdão é aceitar tudo, tudo, tudo? Né? Agora eu vou aceitar tudo que os outros vão fazer para mim? Então, eu vou escolher um exemplo de uma professora. A professora, quando pega uma criança lá com seus 6, 7 anos de idade, né, ela vai começar a alfabetizar aquela criança. E se aquela criança, no primeiro momento, ele não consegue entender as letras, não consegue entender a sílaba, ele não consegue formar as palavras, a leitura dele é muito ruim, ele não consegue. E se a professora for intolerante com ele, o que vai acontecer com esta criança? Ela não vai se alfabetizar, né? Ela vai se prejudicar na sua educação. Mas se essa professora agir de forma diferente e jogar toda a sua energia, todo o seu amor e acreditar que ele vai conseguir, né, ensinando, é a parte dela. Mas se ele não quer, ela se doou, ela fez tudo o que podia e ele não quer, infelizmente, aí o caminho é dele. Mas ela está ajudando, porque é importante nós ajudarmos o outro. O caminho não é só eu, o caminho é de todos, entende? Então é um trabalho de parceria. Perdão nada mais é do que tolerância e para que nós doamos mais. É aquela indulgência que nós oferecemos, investindo em todo o nosso cuidado e energia, amor e prioramento. Se Deus hoje viesse a nós, né, olhasse para nós e dissesse assim: vocês hoje têm que se melhorar, né, como ali, ser perfeito. A partir de hoje, ser perfeito. Iríamos conseguir agora ser perfeito? Não, não tem como. Imagine se Deus olhasse agora para mim e dissesse: olha, Tati, nesse exato momento, tu tens que virar um anjo. Você tem que ser perfeita. Eu vou conseguir? Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque não tem como. Agora, se ele falar agora, nesse exato momento, não vou conseguir. Então é isso que a gente tem que entender. Não adianta a gente exigir do outro e já dizer assim, ó, a partir de agora,
você tem que mudar, você tem que ser diferente. Não tem como, porque vai depender do grau da evolução de cada um de nós. E vai depender da minha própria evolução, que também estou exigindo do outro, né? Porque às vezes é eu que tenho que melhorar e não o outro. Então é muito importante a gente se investir e investir no crescimento do outro. Mas tem outro aspecto aqui do perdão, que é sempre assim, como a luz. Quem oferece primeiro a luz, não é verdade, é o primeiro que vai receber? Quando a gente está lá com a luz, não é a gente que recebe, pensando assim, não é? Então, ofereça uma luz, porque você também vai ser iluminado. E o primeiro a ser iluminado, quando eu ofereço um perdão a alguém, não representa a isenção desse alguém. Ou então, outro exemplo, eu posso, né, ser casada. Eu faço tudo errado. O meu marido faz tudo. Ele se doa inteiramente para mim. Me compreende, me ensina, conversa, me educa. E eu sou teimosa, faço tudo errado. Tudo errado, né? O que vai acontecer comigo? Ele se doou. Ele fez tudo o que podia. Ele deu todas as suas energias. E eu não. Fica lá teimosa, fazendo tudo errado. O que vai acontecer? Eu, que fiz tudo errado, vou ter alguém como eu, na próxima vez, para aprender o que eu fiz. Porque não vai ficar impune. E esta pessoa que se doou naquele relacionamento, né? Fez de tudo para melhorar aquela pessoa, e lamentavelmente ele ainda estava muito cego e teimoso, não conseguiu, eu estarei livre daquele alguém. Mas esse alguém, lamentavelmente, não vai estar. Vai estar livre dela. Ela vai estar livre ou ele, né? Mas ele não. Você se libertou, e eu terei uma experiência pela frente. Um casamento de sofrimento me espera, mas não com ele, né? Não com aquela pessoa. Porque a vida é uma lei de plantio e de colheita. Todos nós colheremos aquilo que estiver plantado. Se eu não valorizar o meu casamento, a minha família, a minha mãe, o meu pai, o meu emprego, não importa, né? A minha casa simples ou a minha casa melhor, não importa. Se eu não der importância, valorizar tudo aquilo que eu recebi, né? Esse corpo perfeito, é natural que eu receba tudo que estou plantando. Amanhã, né, aqui, como o caso do exemplo da esposa, né, se eu for ruim, o meu marido, será como eu hoje. Porque eu preciso saber, eu vou precisar aprender. Um dos processos mais profundos da evolução espiritual é experimentar aquilo que você ofereceu. Se eu oferecer um limão, eu vou receber um limão, né? Então, você nunca será educado por Deus. Por isso que é importante, é a lei da ação e reação, não adianta. Não que seja uma punição, um castigo. Deus não castiga ninguém. O Criador simplesmente vai dizer que você ofereceu aquele limão. E se você ofereceu este limão, com certeza você então vai ter que chupar esse limão também. Nós iremos experimentar tudo que nós oferecemos. Por isso que quando a gente estuda o Evangelho, ele nos diz: semeei no bem. Escolha a semente. Invista no perdão. Invista no amor. Invista na bondade. Invista na misericórdia, na verdade, na educação, no amor. Invista em tudo que vai te valorizar as tuas virtudes da tua alma.
E depois, quem realmente perdoa, ela educa. Mas educa de uma forma que seja com amor, não com violência, né? Tenta mostrar o teu entendimento. Tá. Então, outra parte que eu gostaria de dizer, que para a gente aprender, a gente só vai se tornar perfeito. Tem mais um tempinho, né? Tá. Para nós se tornarmos perfeitos ainda, nós só vamos conseguir isso, que é algo muito difícil. É uma montanha grande, mas um dia todos vamos chegar lá. É quando nós conseguirmos, ao ser ofendido, e não levar a ofensa para casa. Um dia eu tive um fato lá na minha casa, o meu filho, assim, que foi um grande aprendizado. Ele tinha, na época, 5 anos, e daí ele foi convidado para um aniversário. E nesse aniversário, o que aconteceu? Ele teve um desentendimento com o pequenininho, porque é a mesma idade, né? E o menino decidiu que ele não iria nesse aniversário. Aí a mãe do menino ficou chateada, mas coisa de criança de 5 anos, né? Foi uma... Tá, o que ela fez? Em vez de ensinar o filho, ela simplesmente levou na escola e pediu para o menino entregar todos os cartõezinhos de aniversário para todas as outras crianças e menos para ele. Daí o amigo entregou para um, ó, esse é para ti, esse é para ti, esse é para ti. Para ti não quero tu na minha festa. O meu filho não me disse nada, não falou nada que ia ter a festa. E por algum momento eu descobri que tinha um aniversário, porque as mães se comentam, né? Elas falam. E daí o que aconteceu? Eu assim, Rafa, você está triste? Não, eu não estou triste. Por quê? Nem me senti ofendido. Talvez eu devo ter falado algo muito ruim para ele. E ele se ofendeu. Mas não briga com a mãe dele. Mas por quê, Rafa? Né, mãe, né? Porque tu gosta muito dela. Ela é tua amiga. E eu não estou ofendido. Então eu aprendi com meu filho, um ser pequeno, né? De 5 anos, ele assim... Não me deu nada. Hoje, eles são grandes amigos ainda. Brincam um monte. Né? E ele, com 5 anos, ele já tinha uma experiência de outras vidas que ele simplesmente disse, mãe, eu não me senti ofendido. E eu não quero que tu brigue. Porque ela é tua amiga. E eu quero que tu continue sendo amiga dela. Porque eu gosto de brincar com ele. E ele ainda é meu amigo. Então, esse exemplo dele que sirva para vocês, que nós somos mais adultos, ele uma criança de 5 anos, ele me ensinou. E realmente, eu gosto muito da mãe do menino, ela é, bem amiga, né? E se fosse tudo ao contrário? Hoje ele não teria esse amigo para brincar? Eu não estava tendo bom relacionamento com a mãe do menino, né? E ele não teria ido mais em outras festas do menino também, e vice-versa. Então é isso que eu passo para vocês. Não levem as ofensas a pé da letra. Compreenda, tudo tem um porquê. Pense como Gandhi. Gandhi, quando estava na época da colonização, o que aconteceu? Ele estava caminhando e o soldado bateu. E ele caiu. E ele se ergueu. E o soldado bateu de novo e ele se ergueu. E o homem olhou para ele e disse, o soldado, por que tu não se ofendes? Não está se sentindo ofendido? E ele olha e diz, não estou. Por quê? Porque eu aprendi com o teu, ele estava com o crucifixo, né? Com o teu Senhor. E daí o soldado olhou e ficou envergonhado, né? Porque ele que carregava, né, o símbolo de Jesus, estava fazendo tudo errado. Ele simplesmente só ensinou e disse, eu também não estou ofendido, você não me faz nada. Olha que grande homem e sabedoria. Vamos aprender. Não se sinta ofendido, não dê importância, porque se alguém te faz algo ruim, pode ter certeza, né? Não deseje que ela seja vingada, né? Deixe o percurso natural da lei, ação e reação. Se realmente ela for merecedora de que algo ruim te fez, né? Vai ter o dia dela, porque às vezes não somos vítimas, às vezes nós somos algoz e é nós que temos que estar sofrendo e ela precisa nos vitimizar. Só isso que eu gostaria de deixar para vocês.
Quem fazer a oração? Eu faço aqui. Então, nós agradecemos a Tati, né, pela excelente palestra, que possamos levar as palavras dela e os ensinamentos para nós, que, olha, puxou nossa orelha, né? Que a gente leve para nós esses ensinamentos, que vai fazer muito bem, se a gente aplicar a nós mesmos, né? Então, vamos agora relaxar e aguardar a oração final que ela vai fazer para nós. Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador e que possamos sair daqui melhores do que adentramos. Sei que esta nossa etapa da nossa evolução é difícil, estamos em fase de aprendizagem, mas cada um no caminho certo irá conseguir. Que o Senhor ilumine as nossas casas, os nossos corações, e que nós possamos compreender um pouquinho dessas palavras que foram ditas, que eu possa sair daqui com mais amor, com mais compreensão, com mais alegria, com mais vontade de viver. E que cada um possa, da melhor forma, praticar. Que assim seja. Como tira isso?